Vamos falar agora de auxílio emergencial. Em Brasília, a discussão é o retorno do pagamento. E aí, o Congresso vai aprovar, Prisco? Exatamente. Nós temos aqui os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. E os dois estão alinhados. Eles entendem o seguinte, que nesse momento, o fundamental é falar em apenas duas situações. Apenas duas. Primeira, imunização, vacina para todo brasileiro. E segundo, estender um pouco esse abono emergencial, que lá no começo foi de R$600, depois baixou para 200 e que se esgotou em janeiro. Mas o grande problema é que a pandemia está aí. O próprio presidente da República ontem já admitiu, eu acho que vai dar para atender os informais. A grande verdade é que a realidade cruel persiste, especialmente lá para cima, norte, nordeste, mas também no centro-oeste, sul e sudeste. Então, os dois presidentes entendem o seguinte, que estender um pouco mais é fundamental para que o Brasil, depois superando esse momento, possa restabelecer a recuperação econômica. O ministro Paulo Guedes é contra. Tem a questão do teto dos gastos, o limite fiscal, mas a ideia dos dois presidentes das casas legislativas é deixar fora do teto fiscal e criar uma excepcionalidade, inclusive no contexto orçamentário da União, para, numa linha tênue, atender esses brasileiros necessitados, mas, ao mesmo tempo, segurar um pouco o estouro da boiada, que vai ocorrer, mas fora do teto e fora do orçamento. E para mostrar que o tranca-pauta, o tranca-rua, o tranca-avenida, o porquinho da Índia não está mais à frente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, hoje, já coloca em votação o que já foi aprovado no Senado, mas estava engavetado na Câmara, que é a aprovação do projeto do Banco Central Independente, autônomo, como acontece em vários países da Europa, dos Estados Unidos. O cidadão tem mandato, não é o presidente que nomeia, e ele tem autonomia e independência. Lá nos Estados Unidos, teve um cidadão que foi presidente do Banco Central de lá, em governos republicanos e democratas. Então, a ideia é justamente isso, e já uma sinalização para o mercado, para os investidores, de que medidas serão adotadas aqui no Brasil. E, pelo visto, Arthur Lira já entra com esse compromisso também de destravar a pauta econômica.